Devo salvar minha chefe que desmaiou na minha frente ou não? Se eu salvá-la, isso não trairia meu ressentimento por trabalhar feito um condenado todos os dias? Mas se eu não fizer isso, quem aprovará meus pedidos de reembolso pendentes? Lu Yuwei suspirou e decidiu salvar sua chefe. Para sua surpresa, a mulher que normalmente o atormentava alegou ser a imperatriz da seita demoníaca, após acordar do acidente. Em uma noite chuvosa, durante um acidente, uma voz é ouvida. Um rapaz se pergunta se deveria salvar sua chefe, embora ele não quisesse se envolver nisso. Enquanto tenta salvá-la, ele se lembra de tudo o que ela fez com ele no trabalho e o quanto o fez trabalhar nos últimos tempos. Ele a ajeita no chão e pensa que está agindo por compaixão, perguntando-se se ganhará algum acúmulo de boas virtudes por isso. Ele se aproxima e faz respiração boca a boca em sua chefe. Nesse momento, um raio de luz surge do céu e atinge a garota que estava caída ao chão. Nervoso, ele pensa: quem mais vai assinar meu reembolso de despesas do trabalho? Mas, por outro lado, ele até acha os lábios de sua chefe macios e doces. Nesse momento, ela acorda e pergunta se ele está querendo perder a vida. Uma mensagem de desbloqueio do sistema aparece, informando que ele desbloqueou o sistema de choque de carreira, pois ele chocou com sucesso a imperatriz. Levando uma pernada na cara, ele se pergunta de onde veio essa voz e quem seria a imperatriz. A chefe o segura com as pernas, o vira com tudo, ficando por cima dele, e diz que aqueles que a desrespeitam enfrentarão um castigo divino. Confuso, ele pergunta o que seria isso e sugere que a senhorita Lin vá ao médico se ela tiver alguma lesão na cabeça. Nesse momento, ela percebe que não consegue usar sua verdadeira energia. O rapaz comenta que ela parece estar bem e sugere que vá ao hospital sozinha, mas que uma ambulância chegará em breve. Ela fica confusa, olhando para sua mão, enquanto ele diz que ainda precisa fazer hora extra, que tem que ir agora, e pede para que ela não se esqueça de ajudá-lo com o reembolso mais tarde. A chefe parece perdida, sem entender onde está e o que aconteceu com sua verdadeira energia. Algum tempo depois, o rapaz aparece aliviado por ter terminado seu trabalho e por poder aproveitar seu valioso e raro dia de folga. Ao chegar em casa, ele pergunta ao irmão se tem algo para comer. O garoto responde que não deixou nada, pois achou que seu irmão ficaria no escritório mais uma noite. Sorrindo, ele pergunta se a chefe espremeu de novo o pobre homem. O garoto, então, se assusta e deixa sua lata de refrigerante cair ao chão. O homem, confuso, pergunta o que está acontecendo, mas, de repente, a chefe chega ao local, perguntando se aquele tipo de gaiola seria uma casa. O empregado pergunta à sua chefe o que ela está fazendo ali, e o irmão dele brinca que ele trouxe uma garota sem avisar. Olhando para o homem, ela pede que ele explique as coisas para ela, pois está muito confusa, e também para evitar uma punição pela ofensa que ele cometeu anteriormente. Ela o pega pela mão e pede que ele a siga por um momento. O irmão mais novo do homem pensa que eles estão num tipo de RPG realista e que seu irmão, Lu Yuwei, sabe bem como se divertir. Chegando a um lugar, Lu Yuwei diz que, mesmo sendo subordinado dela, sua suposta chefe não poderia retê-lo em sua folga. A moça pergunta se ele seria algum tipo de discípulo dela e explica que é uma imperatriz da seita do submundo e que, após 3.000 anos de cultivo, finalmente conseguiu alcançar o reino humano e o céu. Ela então pergunta que lugar seria aquele e por que não consegue canalizar sua energia. Observando a moça, Lucy pergunta se ela tem lido muitos romances e enlouqueceu, mas ele explica que existem alguns rumores sobre cultivadores e artistas marciais nesse mundo, e encontrá-los é muito raro. Ele completa dizendo que tanto ele quanto ela são pessoas normais. Nesse momento, ela o segura pelo pescoço e se aproxima dele. Ele começa a pedir para que resolvam as coisas de um modo pacífico, sem qualquer toque físico. A moça, que estava muito perto do rosto do protagonista, diz que ele não emite a aura de alguém da Aliança Justa e que não parece ter sido enviado para prendê-la. Rapidamente, Lu Yuwei se afasta, perguntando o que seria aquilo. Mas, nesse momento, alguns caras preparam uma emboscada para os dois. A chefe se vira e grita que irá punir os bisbilhoteiros. Os homens saem do esconderijo, e um deles diz que não esperava ser pego assim. Ao observar a mão do homem cheia de energia pulsante, Lu fica impressionado,
pois aquilo seria um possível cultivador. Então, ele pergunta por que está sendo atacado. O homem responde que o protagonista viu demais e que irá eliminá-lo, avançando sobre Lu. Mas um escudo aparece de repente ao redor do protagonista, e uma mensagem do sistema avisa que o escudo foi ativado porque a vida do anfitrião estava em perigo. Os homens são lançados para longe, e um dos atacantes pergunta se isso foi realmente possível. Lu, olhando para suas mãos, se pergunta o que seria aquela voz que surgiu novamente e de onde veio aquele escudo. A suposta senhorita Lin observa os homens e diz que irá ensinar algo ao seu discípulo. Deixar inimigos vivos é como cavar a própria cova. Ela levanta um dos pés e bate com tudo no chão, concluindo que, para acabar com essas formigas, apenas força bruta é suficiente. Lu Yuwei, observando aquela mulher de longe, começa a perceber que tudo isso é verdade. Ele realmente despertou um sistema de choque, e aquela pessoa à sua frente não parece mais ser a senhorita Lin, mas sim a verdadeira imperatriz. Algum tempo depois, voltando para casa, Lu lê as mensagens que seu irmão mais novo enviou, avisando que iria deixar a casa livre e dormir em um cybercafé. O garoto pergunta como uma moça tão linda poderia se interessar em Lu Yuwei. Nervoso, o protagonista se pergunta a mesma coisa. Ele abre a porta, pede para que ela entre, se sinta à vontade e se sente em qualquer lugar, mas que não repare na bagunça, pois ele não teve tempo de arrumar. Ela se senta no sofá e diz que não se importa com isso. Ele, então, começa a tentar entender a situação e pergunta se ela realmente atravessou o mundo e tomou posse do corpo de sua chefe, a senhorita Lin Miaoki. A imperatriz responde que foi mais ou menos assim, e explica que estava no meio de uma tribulação, e após sua ascensão bem-sucedida, no momento em que ela iria travar uma batalha contra a Aliança Justa, acabou chegando naquele corpo e perdeu seus poderes. Lu pergunta se as pessoas da Aliança Justa seriam inimigas dela. A imperatriz responde que eram apenas um bando de idiotas hipócritas que se achavam justos, mas que, se eles realmente quiserem lutar, ela mostrará a eles o que seria um verdadeiro massacre. Desconfortável, Lu pensa que, nesse mundo, ela seria considerada uma líder tirana. Ele oferece uma bebida para ela e avisa que esse mundo tem regras e leis diferentes. Ele pega o controle da TV e pede para ela ver por si mesma. Ele começa a explicar que, nesse mundo, existem coisas como magia, bruxaria e armas avançadas, e que subir ao céu ou destruir meteoros requer apenas um movimento de dedo. Confusa, ela pergunta se realmente existe um caminho tão estranho. Ele continua dizendo que é isso mesmo, e que não importa o quão poderoso seja o cultivo de alguém, ele não consegue resistir a essas forças. Sendo assim, ele pede que ela evite machucar outras pessoas, pois isso pode ter graves consequências. Ela se levanta e comenta que a energia desse mundo é tão fraca que ela acha improvável que existam grandes mestres ali. Colocando 2 dedos sobre a testa dele, ela diz que a aptidão dele está entre as melhores que ela já viu. Envergonhado, Lucy pergunta se sua aptidão foi aprimorada pelo sistema. Ela diz que, se ele estivesse em seu mundo, ele alcançaria o nível de espírito refinador em 300 anos, e isso é uma pena. O celular de Lu começa a tocar nesse momento. Suspirando, ele comenta que é apenas um trabalhador querendo receber seu dinheiro. Ao olhar para o celular, percebe que era seu supervisor, que o encheu de mensagens cobrando que ele resolva logo um bug, e que, se não for naquela noite, ele não precisará ir trabalhar mais. Irritado com o homem apressando-o, Lu fala que ele deveria ser transformado em uma IA que não precisa descansar. A imperatriz se aproxima da janela e comenta que trabalhar até tarde da noite não é diferente de trabalho escravo. Olhando para o céu, ela lembra que uma vez viu o responsável pela reparação de pontes maltratar a esposa e os filhos dos trabalhadores, e então ela o cortou em pedaços. Lu olha para ela, confuso, e pensa que ela fala sobre tirar vidas como se não fosse nada. Ela continua dizendo que esse incidente foi usado pelo pessoal da Aliança Justa como desculpa para atacá-la, mas confiante, ela se vira e diz que não se importa, pois aqueles idiotas não conseguirão derrotá-la. O protagonista, então, pensa que ela talvez não seja tão má assim. Ele pergunta se o celular dela ainda funciona, pois esse item é muito essencial ali.
A imperatriz pergunta se esse item é realmente tão mágico e começa a procurá-lo. Ela entrega o celular a ele e pergunta se é isso. Lu acredita que, devido à gravidade do acidente, o celular provavelmente teria quebrado. Surpreso, ele percebe que, mesmo com o carro destruído, o celular não sofreu nenhum dano aparente. Ele pega a mão dela e diz que vai mostrar como usar o aparelho. Ele aproxima o dedo dela da tela e explica que, assim, ela consegue desbloquear o celular. Envergonhada com a situação, ela o chama de discípulo pervertido e diz que irá fazer com que ele receba uma punição divina. Um tempo depois, Lu tinha pedido comida, e a imperatriz perguntou o que seria aquilo, pois tinha um cheiro forte de especiarias. Mostrando o lanche, Lu disse que churrasco era o melhor lanche noturno. Ele pegou um espetinho e ofereceu outro a ela, dizendo para que ela experimentasse. Ao colocar na boca, ela sentiu algo novo e disse que não era ruim, mas a sensação era como se um dragão estivesse cuspindo fogo em sua boca. Ela perguntou se eles comiam esse tipo de comida. Lu respondeu que sim, e perguntou se não havia pimenta em seu mundo. A imperatriz disse que sim, mas que não era tão forte assim. Lu respondeu que realmente há uma diferença entre os mundos, mas ali eles estavam acostumados a comer dessa maneira. Ele ofereceu uma latinha de Coca-Cola a ela e disse que aquilo era a melhor coisa para acompanhar e que, mesmo parecendo veneno, tinha um gosto muito bom. Ela provou o refrigerante e cuspiu um pouco, dizendo que ficou com um formigamento na língua e uma efervescência no estômago. Lu explicou que era algo muito famoso ali, que ajudava a matar a sede, mas que, se bebesse muito... De repente, ela arrotou, e ele, rindo, completou que se beber muito a pessoa arrota facilmente. Olhando para a latinha, ela disse que tinha até um gosto bom, mas realmente parecia veneno. Ela pensou que, se estivesse bebendo aquilo em seu palácio, seus discípulos iriam surtar, e ela diria que estava usando aquele veneno para temperar seu corpo, e que eles não deveriam imitar isso. E então, todos comemorariam. Perdida em seus pensamentos, ela sorriu. Ele perguntou se aquilo realmente seria bom para ela, e voltando a si, ela disse que só estava pensando em algo. Lu ofereceu comprar outra coisa caso a pimenta fosse muito forte para ela. Ela então segurou o braço dele e disse que apenas não estava acostumada. Lu perguntou se ela tinha certeza disso, pois poderia ser muito picante. Com um espetinho super apimentado na mão, ela disse ser a imperatriz e que não deveria ter medo de uma mera pimenta. E então, ela tentou provar novamente, mas não aguentou, e ele ofereceu a ela uma tigela de macarrão. A imperatriz disse que aquilo não era tão picante. Um tempo depois, ela apareceu agarrada a uma lata de Coca-Cola, dizendo que aquilo era sua coisa favorita. Olhando para ela de longe, ele disse que pediu para ela não ser teimosa. O celular dele começou a tocar. Ao abrir as mensagens, era novamente seu supervisor, perguntando se ele já tinha consertado o bug, e dizendo que, se o protagonista não fizesse isso naquela noite, ele iria contar para a desgraçada da chefe pela manhã. Olhando para aquilo, o protagonista pensou que esse homem ainda queria ser o cachorrinho da chefe, mesmo não sabendo de nada do que aconteceu. Olhando para o corpo de sua chefe, ele disse que isso não importava, desde que ela estivesse ali. No dia seguinte, no prédio da empresa, a imperatriz ficou encantada com o elevador. Lu perguntou naquele momento se ela se lembrava que todos a chamavam de chefe Lin. A imperatriz disse que sim. Ao chegar no 18º andar, a porta do elevador se abriu e um homem veio em sua direção, dizendo que ela foi muito malvada, pois havia gente preocupada com ela, e ela não deu notícias a noite toda. Ele se inclinou sobre ela, disse que pelo menos ela estava bem, e pediu para que ela se apressasse para aproveitar o café da manhã que ele preparou para ela. A imperatriz perguntou a Lu Yuwei quem era aquele cara, e ele explicou que era Gu Shaonan, um pretendente dela, e que, sendo mais claro, ele era filho do proprietário do lugar. Apontando para Lu, o homem disse que ele não deveria dividir o mesmo elevador que ela, e abanando o rosto, disse que não aguentava mais o cheiro de pobreza. Ignorando completamente o homem, a imperatriz e Lu saíram e foram até o escritório dela verificar um documento. Nesse momento, outro homem veio correndo em direção a ela. O homem apontou para o protagonista e pediu que ela o despedisse, pois ele não conseguiu terminar o que tinha que fazer no dia anterior, porque Lin não arrumou o bug, e que ele vivia caluniando a chefe.
Lu cochichou no ouvido dela, dizendo que essa pessoa foi quem ligou durante a noite. Irritada, ela disse que então era ele quem andava caluniando ela por aí. Nervoso, o homem disse que jamais faria isso e que provavelmente era Lu Yuwei quem estava distorcendo os fatos. A imperatriz gritou, dizendo que ela e Lu estiveram juntos a noite toda, e perguntou se o homem ainda tinha coragem de mentir. Todos ao redor ficaram em choque com essa informação, deixando todos irritados e o protagonista desesperado. Nesse momento, uma mensagem do sistema apareceu, dizendo que ele despertou o sistema de choque, e como recompensa, ele ganhou um conjunto de técnicas de artes marciais antigas. Entrando no escritório da presidência da empresa, Lu está sentado à mesa e diz que a senha do computador, felizmente, não é um problema para ele. Assim que ele acessar os documentos, eles saberão onde a chefe mora. A imperatriz comenta que, pelo que ouviu, essa chefe não era muito boa com ele, então ele está enfrentando muitos problemas para ajudá-la. O protagonista responde que apenas quer ajudá-la, mas por dentro ele quer usar os poderes dela. Ele pede para que ela se apresse em assinar o reembolso dele, pois quer ver aquele homem recebendo o que merece. Completando, ele diz que não pode deixá-la sozinha, pois alguns repórteres podem encontrá-la, e isso seria como abandoná-la para a morte. Assustada, ela pensa que os repórteres irão prendê-la. Provando a comida que estava na mesa da chefe, ele diz que é deliciosa e pergunta se ela não quer experimentar um pouco. Lembrando da comida apimentada de ontem, ela se recusa a experimentar dessa vez. Lu garante que essa comida não é apimentada. Um tempo depois, saindo da sala da presidência, eles encontram o mentiroso carregando alguns baldes e chorando. Ele pergunta se isso já seria o suficiente, já que suas costas estão doendo muito. A imperatriz se vira para ele e diz que está sendo muito bondosa por não castigá-lo com um castigo divino, e que, se ele reclamar de novo, ela vai adicionar mais 10 horas. Gu pergunta a ela qual seria esse trabalho tão caótico que Lu Yuwei teria que estar envolvido. Ele cochicha para ela, dizendo que nosso protagonista é desajeitado e pobre, e pede para que a atitude dele não a afete. A imperatriz fica irritada ao ouvir isso e se vira para ele. O homem diz que ela já teve esse olhar antes, mas agora ela parecia ser outra pessoa. Lu agradece pelo presunto delicioso. Surpreso, o homem pergunta se nosso protagonista até comeu o que ele preparou para o café da manhã dela. Lu sai andando com a imperatriz e diz ao homem que eles têm alguns assuntos importantes para resolver. Mais uma vez surpreso, Gu pergunta quais seriam esses assuntos privados. Lu percebe, nesse momento, que o nível de choque do sistema não foi ativado, então ele terá que tentar algo diferente. Irritado, Gu diz que é melhor Lu Yuwei estar preparado para as consequências. Chegando em frente a uma mansão de luxo, o protagonista fica surpreso, pois ela já sabe abrir a fechadura digital sem que ele precise ensiná-la. Ela responde que isso é natural. Eles entram na casa e Lu diz que vai ensinar como usar alguns itens da casa. Ele apresenta a ela a cozinha e diz que irá ensinar algo mais tarde. Ela diz que não precisa, pois nunca cozinhou antes. Ele apresenta a ela o banheiro e diz que ela pode se banhar e também fazer suas necessidades. Assustada, ela pergunta se fazer essas duas coisas em um só lugar não seria ruim, e ele responde que não, pois aquilo seria um vaso sanitário e basta apertar o botão para que tudo vá embora. Ele mostra o chuveiro e explica que dá para regular a temperatura da água, e ela se anima para tomar um banho. Ela pede para ele pegar alguma roupa para ela. Lu vai até o guarda-roupa e se choca com as coisas que vê lá. Ele não imaginava que sua chefe fosse assim, mas, felizmente, havia muitas roupas, e ele não precisava se preocupar com isso. A imperatriz pergunta se já está pronto e diz que ele está muito lerdo e que ela está prestes a ficar resfriada. O protagonista, nesse momento, entra em pânico, pois não sabe como vai ensiná-la a usar aquelas roupas. Do lado de fora do banheiro, ele diz que é só seguir a foto e não usar a mesma roupa que antes. Ela responde que entendeu e pede para ele parar de incomodar, afinal, era só roupa de baixo e não deveria ser tão difícil assim. Mas, pensando bem, ela acha o design muito complicado e se pergunta se um cordão pode ser chamado de roupa. Enquanto isso, na sala, o protagonista está assistindo TV. Ela chega na sala e ele a chama para assistir a um documentário sobre história mundial. Ela se interessa
e ele explica que o documentário fala sobre a evolução da vida, indústrias e energia. Ela se senta ao lado dele e, animada, diz que gostaria muito de ver. Mas, 5 minutos depois, ela pega no sono. Olhando para ela, o protagonista comenta que ela disse estar interessada, mas dormiu rapidinho. Ele tenta colocar um lençol sobre ela, mas ela o corta em 2. Assustado, o protagonista diz que só estava tentando cobri-la. Ele se pergunta se ela ainda está dormindo e tenta mais uma vez colocar o pedaço de pano para cobri-la, mas, novamente, ela o rasga ao meio. O protagonista, vendo isso, se pergunta se ela está sempre alerta, mesmo dormindo. Então, ele desiste e resolve que é melhor ficar longe dela. Ele abre o sistema e decide praticar as antigas artes marciais que acabou de ganhar. Ele se senta no chão, tenta canalizar sua energia e faz um pouco de cultivo da técnica Punho Dao Celestial. Após um tempo, ele pensa que o nome é muito pretensioso, mas, praticando alguns movimentos, ele sente todo o seu corpo doer. Seu peito fica tão apertado nesse momento que parece que seu coração vai explodir. A imperatriz se aproxima dele e diz que, se ele continuar praticando, isso pode matá-lo. Ela explica que quanto melhor a técnica, mais arriscada pode ser, e que o protagonista pode ter talento, mas sua base é fraca. Sendo assim, ele não vai suportar a pressão que essa técnica exerce em seu corpo, ou seja, ela afirma que ele ainda é fraco. Sem graça, Lu agradece a ela por ter contado isso. Ele pergunta se ela realmente dormiu naquela hora, e ela responde que sim, e agora está cheia de energia. Nesse momento, o celular dele toca, e ao atender, ele pergunta ao gerente Zheng qual é o problema. A imperatriz fica olhando para ele nesse momento. Lu se vira e diz que irá voltar ao trabalho e que vai chegar mais tarde. Ela pergunta se estar ao lado dela não o poupa dessas tarefas tediosas. Ele responde que, com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades e que ele vai ensiná-los com isso. Caso contrário, tudo vai ficar uma bagunça depois. Ele começa a sair da casa e diz que não quer tornar a vida dos outros pior. A imperatriz o chama de volta. Ele se vira e pergunta por que ela o chama, e então se aproxima dela. Envergonhado, Lu fala, gaguejando, que talvez isso não seja apropriado. De repente, ela acerta a cabeça dele. Ele pergunta se a ofendeu de alguma forma, e ela fala para ele esquecer e que ele pode ir logo. Confuso, ele pergunta se ela está mandando ele ir. Ela diz para ele deixar essa bobeira de lado e ficar. Ao sair da casa, ele diz que irá pedir comida para ela e que é apenas para ela ficar ali e não assustar as pessoas. Nesse momento, ela se lembra de que não tem mais sua energia e não pode mais enviar sua consciência remotamente. Chegando à noite, o protagonista se espreguiça e se sente aliviado por ter terminado seu trabalho. Seu colega de trabalho, chamando-o de Presidente Lu, pergunta se ele pagaria um lanche noturno para eles. O protagonista pergunta por quê, e o colega pede para Lu parar de fingir. Afinal, ele estava com a presidente. Lu diz que o colega está pensando demais nas coisas e explica que ela sofreu um acidente ontem, mas não se feriu gravemente, e como ele estava por perto, apenas a ajudou. Os homens ficam chocados com isso e perguntam se é verdade. O protagonista responde que sim, e pergunta por que estaria ali fazendo hora extra até tão tarde se não fosse por isso. Enquanto eles conversam, o jovem Gu os observa. Um pouco mais confiante, ele percebe que tudo foi uma coincidência e se irrita com o fato de o protagonista estar se exibindo na frente de sua amada, e decide que fará com que ele pague por isso. Enquanto isso, na mansão de luxo da presidente, a imperatriz está sentada no escuro à mesa. Ela escuta o protagonista chegar, e ele pergunta o que está acontecendo, pois as luzes estavam apagadas. Ela se vira e diz que está muito brava agora e que as consequências serão graves. Ele coloca a comida sobre a mesa e sugere que ela coma um pouco primeiro. Ela para por um momento e então ataca a comida, dizendo que ele deveria ter trazido antes. Um tempo depois, já satisfeita, ela pergunta por que a comida não estava picante dessa vez. Sorrindo, ele diz que esses wontons são melhores quando são mais leves. Ela pega o celular e diz que ele tem algo contra ela, comentando que não deveria ser difícil pedir comida com apenas 2 toques, mas que ela não consegue fazer isso. O protagonista percebe que esse é o motivo de sua raiva. Ele se senta ao lado dela e diz que irá dar uma olhada. Ele explica que ela precisa escanear o rosto para conseguir pagar
e orienta que ela deixe a câmera voltada para o rosto. Ele explica que esse é o único jeito de pagar pela comida. Enquanto limpa a mesa, ele se pergunta o que são aqueles papéis sobre técnicas de meditação e como sua chefe Lin conseguia ler essas coisas. A imperatriz responde que, na verdade, foi ela quem escreveu. O protagonista fica ainda mais surpreso, mas ela diz que não é tão estranho assim, já que ainda sabe usar papel e caneta. Ela se levanta e explica que essa é uma técnica de respiração meditativa que ajudará a fortalecer o corpo e a focar a mente. Ela continua dizendo que, quando os meridianos forem desbloqueados e o corpo do protagonista remodelado, ele será capaz de lidar com a técnica que estava praticando. Envergonhado, ele pensa que essa é a primeira vez que uma garota faz isso por ele. A imperatriz diz que há uma condição. O protagonista responde que não vai vender seu corpo, mas ela explica que, se ele aceitou os métodos dela, terá que praticar de acordo com eles. Ela não se importa se ele é naturalmente talentoso, mas quer que ele domine o primeiro capítulo em 3 semanas, pois ela nunca mantém preguiçosos por perto. Nesse momento, ele sente como se estivesse diante de um demônio. O protagonista pergunta quanto tempo os discípulos dela levam para praticar. Ela responde que cerca de 4 semanas, e já que Lu é naturalmente mais talentoso, 1 semana a menos não será um problema. Ele então pega o papel e começa a ler, percebendo que precisa manter o fluxo de energia leve e circulando em seu corpo. Enquanto isso, ela está sentada sobre a mesa, comendo alguns biscoitinhos. Ela fala para ele comer primeiro e que não precisa ter pressa, mas o protagonista comenta que sente seu corpo muito mais leve. Surpresa, ela percebe que ele dominou todo o capítulo em tão poucas respirações. Continuamos no próximo episódio. Para mais vídeos como este, se inscreva no canal e não se esqueça de conferir nossas playlists para conhecer mais obras como esta. Até a próxima!